novela, mas tá. Queria dar as boas-vindas às pessoas que estão aqui presentes conosco e também quem está acompanhando, né, de maneira virtual o seminário. E na continuidade, então, do seminário, dando continuidade, ontem nós tivemos pela manhã discussão sobre um pouco da repercussão e do histórico da CRES, né, dessas conferências regionais de educação, na parte da manhã. À tarde, a discussão sobre a educação superior, a internacionalização, a integração regional, a importância da integração local, e especificamente o caso da Universidade Argentina, né, o contexto histórico argentino e os desafios, as tendências sistêmicas, né, uma certa ausência de uma agenda política. Né? Bom dia, bem-vindas. E hoje, a ideia é que possamos discutir um pouquinho das nossas pesquisas, né, realizadas aqui no programa de pós-graduação em educação. Algumas das pesquisas serão no âmbito do G7, né, que estuda trajetórias educacionais, agora também trajetórias profissionais da universidade, então no âmbito da educação superior, e as políticas públicas de educação superior. Né? Então, agora de manhã, nós vamos apresentar um projeto, então é um projeto que está sendo proposto, né? A gente ainda não coletou dados sobre os egressos do programa de pós-graduação em educação. E à tarde, nós vamos ter pesquisas concluídas dos nossos egressos, de alguns dos nossos egressos, sobre educação superior, e também pesquisas em andamento, de doutorandos do nosso programa em educação. Então, um projeto que está sendo elaborado em colaboração, no âmbito do programa, então, o título do projeto é Trajetórias de Egressos, do programa de pós-graduação em educação aqui da UFES, e o subtítulo Socialização Acadêmica, Inserção Laboral e Projetos Profissionais. Então, a gente quer entender tanto a trajetória educacional quanto a trajetória profissional dos egressos do nosso programa. Pode passar. Então, esse projeto de pesquisa, ele é um projeto no âmbito do programa de pós-graduação em educação, a partir de um acordo com o GUI, né, Global University Network for Innovation. Então, a gente ainda está na fase, o acordo foi assinado, então estamos finalizando, né? E a ideia é participar, não como universidade, porque o GUI, enfim, ele é pensado para as universidades, mas a gente entrou como programa de pós-graduação. Um projeto pequeno, e a ideia é essa interação entre universidades ser pensada tanto para a produção de conhecimento, mas também para ações práticas, ações que possam inovar a gestão. No nosso caso, o que a gente está entendendo por inovação não é exatamente uma grande inovação, mas é uma inovação para o programa, no sentido de implementar uma política de acompanhamento de egressos que a gente não tem. Não tem no programa e não tem na universidade, de modo geral. Então, a cadeira de acompanhamento. Não sei se a gente tira. Eu não posso nada. Fiquei olhando assim. Pensei só em tirar o cabelo. Mas, enfim, então a ideia de inovação que a gente está entendendo é uma inovação. Ela é uma inovação como uma política mesmo de gestão, né, da universidade. Então, que a gente possa contribuir um pouco a partir dessa pesquisa, nessa direção, mas também. À medida que a gente vá produzindo dados sobre os egressos, ter um grupo de trabalho, já temos um grupo de trabalho de acompanhamento de egressos, um GT, né? Mas talvez ampliar esse grupo com a participação de alguns egressos também, para pensar dentro do objetivo do desenvolvimento sustentável, de aprendizagem ao longo da vida, de se pensar ações que o programa possa oferecer a partir das suas diversas linhas de pesquisa e grupos de pesquisa, de promoção de educação continuada, tendo em vista as realidades de atuação, de inserção profissional dos nossos egressos. Né? Então, a ideia hoje é a gente apresentar o projeto e discutir, porque temos vários egressos presentes aqui também e participando de maneira remota. Então, por isso, esse projeto entra no âmbito do ICA, né, do International Call to Action, no sentido de que é um projeto de pesquisa-ação, não no sentido estrito do termo de pesquisa-ação, mas com algumas ações que vão derivar da pesquisa. O projeto também faz parte das ações da Cátedra Unesco, Universidade de Integração Regional, a sede de Brasil-URGS. Né? Então, é no âmbito desses acordos que o projeto está sendo proposto, em articulação com o grupo de trabalho de acompanhamento de egressos do programa de pós-graduação em educação. Pode passar. Bom, então, assim, estou falando em egresso, né, uma definição de documentos, né, orientadores da CAPES,
é que o conceito de egresso é empregado para aqueles que concluíram o curso ou tiveram o título, né, de mestrado ou de doutorado. Esse é o nosso entendimento aqui de egresso. Então, aqueles que fazem o curso e abandonam não são egressos, né? Só os que obtêm título. Então, um pouco do que dizem os documentos oficiais, no Plano Nacional de Educação de 2014, com essa vigência, 2014 a 2024, que foi um tanto abandonado aí na última gestão, assim, não foi observado como se esperava, né? Mas ali tinha algumas metas relativas à educação superior, né? E especificamente à pós-graduação, que dizem respeito a essa política de acompanhamento de egressos. E também nas fichas de avaliação do documento da área de educação também tem uma previsão, né, de acompanhamento de egressos como parte das políticas de autoavaliação, no sentido justamente de se identificar as áreas de atuação, se o egresso muda de área ou se permanece na mesma área, caso ele tenha realizado o curso já como trabalhador, né? Se há deslocamentos a partir do curso, os impactos dessa formação na trajetória profissional, né? Tudo isso já é previsto nesses documentos de avaliação, né? Como a ficha de avaliação e o documento de área. E o Plano Nacional de Pós-Graduação, que está sendo proposto, então, para 2024 e 2028, também faz referência a essa necessidade de monitoramento periódico, né, e de coleta regular de informações sobre egressos. A abordagem que a gente vai fazer, que é a abordagem que o grupo de pesquisa vem trabalhando, né, é dentro da tradição da sociologia da educação francesa, então a partir de Bourdieu e Laïlle, principalmente, mas também vamos lançar mão de outros autores que trabalham com sociologia das profissões, certamente para analisar os dados que vamos produzir. Mas então a nossa ideia é trabalhar com o nosso conceito central é a noção de trajetória, né, entendido como uma construção sociológica sobre o percurso do espaço social, né, realizado por esses sujeitos, então, que são aqueles que fizeram os nossos cursos de mestrado e doutorado, entendendo os campos de atuação profissional e o próprio campo acadêmico e o campo científico. Essa reconstrução das trajetórias individuais, né, ela leva em conta dados objetivos, né, sobre a estrutura da rede de relações sociais e também a percepção deles, né, sobre a sua posição no campo social e no campo de atuação profissional. Bom, um pouco dos resultados do início da nossa revisão bibliográfica sobre pesquisas de acompanhamento de egressos no âmbito da pós-graduação, né? Então, localizamos uma tese de doutorado feita sobre o programa de pós-graduação em educação da Unicamp, de Sanches, né? E essa autora usou principalmente a plataforma de currículos Lattes, porque o grande interesse era verificar os egressos que estavam atuando na educação superior. A contribuição do programa de pós-graduação da Unicamp para formar docentes e pesquisadores que atuam em outras instituições de educação superior, e vendo, inclusive, isso, né? Deslocamentos verticais. Então, a maioria dos estudantes de mestrado e doutorado na área da educação já atuam como professor, isso é diferente de outras áreas, né? Eu venho da área das biológicas, né, das ciências biológicas, e é muito comum lá a trajetória ser muito precoce na pós-graduação. Tem muita disponibilidade, muitas oportunidades de iniciação científica, então as pessoas fazem iniciação científica durante a graduação e entram precocemente no mestrado, doutorado, fazem uma carreira de sucessivos pós-doutorados, inclusive, né? Até mesmo com uma certa dificuldade depois de inserção na educação superior por causa das vagas, mas é diferente da trajetória acadêmica na área da educação, que muitos já atuam, já têm uma trajetória profissional no campo da educação, na educação básica, né? Às vezes até na educação superior, em instituições privadas, a partir de cursos de especialização, então, quando vem buscar a formação no mestrado e no doutorado, já são estudantes trabalhadores. Então, o que essa autora olha são os deslocamentos verticais, por exemplo. Né? Então, a pessoa que já atuava na educação básica e, a partir do mestrado, passa a atuar na educação superior no ensino privado. Ou já atuava na educação superior no ensino privado e, a partir do mestrado, do doutorado, faz um concurso público e ingressa numa instituição pública. E no caso da Unicamp, é um programa de pós-graduação muito importante, e tem formado muita gente para atuar na educação superior, não só no estado de São Paulo, mas também em outros estados brasileiros. Então, ela também olhou, pela análise dos currículos na plataforma Lattes, esses deslocamentos geográficos. Né? Então, deslocamento vertical, no sentido do nível de escolarização daqueles que já trabalhavam e estavam atuando. Deslocamentos geográficos, né? De cidade de origem. Ah, sim, a gente está no vídeo, sabe que era sobre o tema, desculpa. Isso, professor.
esqueci de te avisar. Então, ela olhando a plataforma de currículos Lattes, ela consegue obter informação principalmente daqueles que atuam em pesquisa e na área de educação superior. Então, é uma importante fonte de dados, né, para esse perfil. Mas tem outros estudos, como ali com o Silva, de 2017, que vão dizer: a gente quer olhar quem está atuando na educação básica. Então, a plataforma de currículos Lattes não vai ser uma boa fonte de dados, né, para isso. Né? Então, por aí a gente vai pensando o tipo de metodologia dependendo das trajetórias que a gente vai identificar, né, na nossa coleta de informações. Então, a plataforma de currículos ela é uma boa fonte de dados para um determinado perfil, que é esse de atuação na educação básica, e que nos permite ver esse tipo de deslocamento vertical, horizontal e geográfico, né? Então, da área de origem e a área de atuação profissional, mudanças de área, tudo isso, mas principalmente desses que atuam na educação superior. Pode ir. Deixa eu ver se a gente está no mesmo. Bom, e mais que a gente encontrou? A Trevisol e Balsanello trabalharam com 12 programas de pós-graduação da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? E eles analisaram principalmente, a partir de pesquisa de acompanhamento de egressos, a contribuição dessas informações para a autoavaliação institucional, que é alguma coisa prevista também pelas agências de fomento brasileiras. Maynardes e Stremel, eles analisaram programas de pós-graduação em educação brasileiros que têm a linha de pesquisa ou grupos de pesquisa que trabalham com políticas públicas. Esse foi o enfoque do estudo. Mas eles trazem, são dados muito ricos e trazem várias dimensões de análise que a gente pode considerar. E um dos aspectos que eles tratam, que é bem importante no caso dos programas de pós-graduação em educação e do nosso em específico, é que a gente tem muita liberdade de currículo. O nosso currículo ele é muito maleável e a oferta de seminários, de disciplinas, está muito associada às pesquisas, das linhas de pesquisa, dos grupos de pesquisa. E essa maleabilidade ela é muito interessante, por um lado, porque ela expressa o que vem sendo trabalhado em termos de pesquisa, de construção de conhecimento, mas também é muito importante que se leve em conta a opinião dos egressos que estão atuando no mundo do trabalho sobre as suas necessidades formativas ou a sua opinião em relação à formação recebida e os desafios profissionais que enfrentam. Tanto desafios no sentido da empregabilidade, da obtenção do emprego, quanto desafios da própria prática profissional e da relevância do ponto de vista social e ambiental da atuação desse egresso na sua comunidade. Bom, depois, além desses estudos brasileiros, a gente também localizamos alguns estudos em outros países, né, como na Indonésia, sobre o quanto os egressos têm a dizer sobre a formação recebida e sobre a sua participação em linhas de pesquisa, grupos de pesquisa e redes de pesquisa. Redes de pesquisa internacionais, fluência na língua inglesa, participar ou não de grupos mais ou menos produtivos. Né? Então, essa pesquisa feita na Indonésia, publicada em 2023, o Fujiato e tal, trata justamente disso, assim, das diferentes trajetórias profissionais daqueles que tiveram experiências de internacionalização durante a sua formação pós-graduada e aqueles que fizeram a formação na Indonésia. E aí eles vão analisar o capital social também desses egressos que atuam na educação superior em uma universidade tradicional, de prestígio, na Indonésia. E eles vão ver o quanto as práticas profissionais e a trajetória profissional é muito diferente entre aqueles que têm uma experiência de internacionalização durante a formação no doutorado, daqueles que não têm. Nessa pesquisa que eles fazem, e essa seria uma outra dimensão interessante de se analisar, vendo também aqueles que são poucos entre nós, mas que têm, por exemplo, oportunidade de realizar um doutorado sanduíche, né? Ou missões, ainda que sejam de curta duração, né? Para outras instituições do próprio país ou de fora do país. Bom, já mencionei um pouco isso da atuação profissional antes e depois, o impacto da pós-graduação, então, na trajetória. Aqui são vários estudos, esse de Ortalha, de 2014, eles analisaram especificamente cursos na área de biociências e na área da saúde da Fiocruz, programas de pós-graduação. E esse é um estudo muito interessante do ponto de vista metodológico. Ele tem uma metodologia muito interessante, muito inspiradora, assim, que a gente poderia considerar, né, na nossa própria pesquisa aqui. Então, aqui eu reuni nesse slide as várias dimensões de análise que a gente pode considerar nessa pesquisa sobre os egressos da pós-graduação, né? Tentando verificar o impacto da pós-graduação no destino profissional, na trajetória
profissional dos egressos, incluindo assim, aqueles que conseguiram alguma promoção, né? Atuam na educação básica, então não teve um deslocamento vertical no sentido de mudar o nível de escolarização em que atua, da educação básica para superior, mas teve uma promoção, a pessoa passou a assumir um cargo, era professor e passa a assumir um cargo de direção, coordenação pedagógica, ou um cargo no próprio sistema, né, nas secretarias de educação. Isso também é uma dimensão importante de análise que a gente pode ter e que pode expressar um impacto, né, que a formação pós-graduada teve na trajetória profissional. Ou melhoria na carreira em termos de remuneração, são algumas dimensões. Trocas do setor privado para o público ou do público para o privado, troca de área de atuação e também esses deslocamentos geográficos. E por último, que eu já tinha mencionado, essa dimensão dos efeitos da atuação do egresso na sua comunidade, né? Os impactos que isso possa ter do ponto de vista de inovação, no nosso caso, que a maioria dos nossos egressos são professores, quanto essa formação em pesquisa, que é a ênfase de um programa de pós-graduação acadêmico, tá? O quanto essa formação em pesquisa vai, por exemplo, impactar na prática pedagógica cotidiana de serem incorporados elementos da pesquisa na própria prática de trabalho, né, docente desses professores, também é uma dimensão que esses estudos apontam. E enfrentamento de problemas socioeconômicos, ambientais, né, que possam ter. Tá, pode. Bom, esses dois autores, Paul e o Schomburg, o Schomburg tem um guia de pesquisa sobre acompanhamento de egressos, já usado para pesquisas nos vários continentes, né? Tanto na União Europeia, mas também na Ásia e na América Latina. Então, tem com sugestões, inclusive, de questionários. E a gente adaptou, a partir das sugestões desse guia, um possível questionário para ser usado como survey, assim, né? Para uma coleta de dados mais ampla. E daí, o que esses dois autores defendem é que a gente possa fazer estudo de cortes de egressos. Então, aqueles que se diplomaram num determinado período, porque o contexto histórico é mais ou menos o mesmo, e aí a gente consegue ver as diferentes trajetórias, né? E também eles recomendam fortemente a recoleta de dados com essa corte, para poder acompanhar a evolução das carreiras, a mudança das atribuições dos cargos ao longo do tempo. Então, que a gente possa coletar alguém que se titulou há 3 anos, então já teve tempo de se inserir, se colocar, ou mudar, né, no setor de atuação, e depois recoleta de novo daí a 5 anos, a 10 anos, 15 anos, e for vendo não só as trajetórias individuais, assim, estudos longitudinais, mas também posso ver a própria evolução do mercado de trabalho, das atribuições dos cargos e comparar cortes também, né, de diplomatas. Então, se a instituição faz uma coleta regular de informações, tem inúmeras possibilidades de análise, não só das trajetórias individuais, mas também vir a trabalhar com os empregadores, né? Que até foi uma coisa que o Ângelo da CAPES me referiu isso numa reunião que tivemos recentemente, e que é alguma coisa que está previsto nesse guia do Schomburg e que o Paul recomenda e discute na sua publicação de 2015. Porque esse guia tem várias versões, a que eu estou citando aqui é de 2016. Então, da importância da gente fazer essas coletas regulares de informações com os egressos, mas também com aqueles que são os principais empregadores, né? No nosso caso da educação, são as secretarias de educação e outras instituições, e a própria nossa instituição, né, de educação superior. Bom, as pesquisas também vão abordar dimensões do cotidiano, então, o olhar do egresso em relação à formação recebida, ele olhando retrospectivamente como é que foi, por exemplo, a orientação, se era individual, se era no grupo de pesquisa, como é que era a relação com os colegas, né? Os apoios recebidos da instituição, principalmente nas políticas de ações afirmativas para acesso, se há apoios para a permanência e o êxito na conclusão do curso, né? Então, também há pesquisas que trabalham com isso. E esse último estudo, que foi feito, é um estudo entre os britânicos, se eu não me engano, mas faz assim, que vai analisar a estratificação institucional. Então, eles fizeram estudos comparativos de egressos da pós-graduação de diferentes instituições e olhando a trajetória social também, a origem social dos estudantes. E eles trabalharam principalmente com pessoas de origem popular, com origem socioeconômica, e aqueles que eram os primeiros a fazer pós-graduação nas suas famílias, e pessoas de origem mais de classe média, no sentido de terem familiares que já tinham experiência, pelo menos na educação superior, se não na pós-graduação,
mas pelo menos na educação superior, e analisaram essas trajetórias associadas ao tipo de instituição, porque lá eles têm uma estratificação institucional, né, muito grande, que tentaram reverter com algumas políticas públicas, mas o que esse estudo bem recente de 2018 mostra é que as políticas públicas que tentaram equalizar as instituições de educação superior não tiveram tanto sucesso, e aquelas instituições mais antigas e de maior prestígio seguiram recebendo mais, sendo mais seletivas e recebendo mais esses estudantes com uma origem social mais privilegiada, do ponto de vista socioeconômico, e isso também depois tem repercussões nas trajetórias dessas pessoas, e eles analisam, inclusive, assim, como eles também conversam com empregadores, do quanto também o empregador, também egresso dessa instituição, também vai selecionar alguém que é parecido com ele, que compartilha hábitos, né? Então, também é um estudo muito interessante, né, localizado, e que vai, assim, essa revisão muito inicial da literatura mostra as muitas possibilidades de análise para muitos pesquisadores, na verdade. Se a gente coleta regularmente dados sobre egressos, do quanto a gente tem trabalho para muita gente, né? Aqui é mostrar um pouco, a gente vai fazer um pedacinho, mas a ideia é que possamos atrair mais gente interessada em trabalhar com pesquisa de acompanhamento de egressos, porque tem muito a ser feito. E a gente não fez nada quase, né? Tem muito pouco feito. Assim, a URGS tem uma história de descontinuidade em políticas de acompanhamento de egressos. Ela teve um portal que funcionou de 2004 a 2000. Tem uma pesquisa de 2010 que refere os dados produzidos por esse portal de egressos, né, que foi feita pelo Ângelo Machado, orientado pela professora Denise Leite aqui, e não tem mais, né, isso foi interrompido. Depois, em 2019, eu lembro da Jane Tutian formou um grupo de trabalho com a Associação de Ex-Alunos, porque ia lançar um portal, como se nunca tivesse havido um portal, houve um portal de pesquisas com aqueles dados, mas aquilo foi interrompido. Então, o quanto nós, como instituição, precisamos estabelecer uma política de registro de memória de dados sobre os egressos, de vínculo com os egressos, né, de fidelização, no sentido de quem retorna para a instituição. A gente já tem isso que retorna, mas saber sobre isso também não sabemos, né? Temos informações assim, mas não um registro formal. Bom, então, o objetivo dessa pesquisa é conhecer as trajetórias, a continuidade dos estudos dos egressos, destino profissional. Desculpe, ainda bem que o Renato está mais ligado que eu. A produção dos egressos, que é uma dimensão importante avaliada pelas agências de fomento, né? E o período escolhido foi esse último período. Então, nós vamos pegar essas cortes, né, de 2018 até 2023, analisando suas relações, então, com a formação pós-graduada, bem como prospectando necessidades de formação continuada, porque é uma pesquisação no âmbito do CUNY, que prevê a realização de ações de inovação. Os objetivos específicos... Uma versão anterior. Seria muito trocar. Tudo bem, não tem problema. Eu vou dizer umas coisas um pouquinho diferentes do que está ali. Então, um dos objetivos específicos é construir um banco de dados sobre os egressos, né? Conhecer tendências de inserção e de exercício profissional, evidenciar, então, as percepções dos egressos sobre a trajetória na pós-graduação do nosso programa, averiguar a relação entre a formação recebida, os processos de socialização acadêmica e as oportunidades laborais, né, que esses egressos encontram, né, e verificar a manutenção ou não de vínculos com o programa, né, com as diversas atividades das linhas de pesquisa e dos grupos de pesquisa, nas dimensões do ensino, pesquisa e da própria extensão. E isso é bem importante porque, como muitos dos nossos estudantes e dos nossos egressos atuam na educação básica, esse vínculo com os egressos também pode fortalecer a integração universidade, escolas e redes de educação básica. Então, um outro objetivo é a gente desenvolver uma metodologia mesmo de pesquisa com egressos e tentar prospectar necessidades de formação continuada para mobilizar o programa para essa função. E a ideia de atuação em rede, né? Atuação em rede, tanto na rede de educação básica, com outras instituições de educação superior em que os egressos estejam atuando, mas também com outras universidades do país e do exterior, e nesse sentido, o acordo, a participação do CUNY pode contribuir, né, com esse objetivo específico. A metodologia, aqui ainda está igual, mas está um pouquinho diferente. Então, a nossa metodologia de análise das trajetórias acadêmicas e profissionais, ela usa uma noção alargada de pesquisação, porque os egressos não vão participar de todas as etapas, né, da pesquisa, mas sim participarão de etapas importantes de discussão, e essa própria apresentação do projeto nesse momento
pretende também contar com a presença dos egressos aqui no seminário para também tomar algumas decisões, definir isso, tá? Você quer falar? Isso que já vou ligar, porque eu já falei demais. O que não está no slide, eu vou dizer, então, é o campo empírico. Então, aqui no nosso programa, atualmente a gente tem 513 estudantes matriculados, e essa amostra, então, na verdade, esse universo de egressos de 2019 até 2023 é composto por 374 pessoas, né? E a ideia é trabalhar com um questionário mais geral, que a gente já elaborou com base no guia do Chombo, e também entrevistas compreensivas com alguns segmentos, do tipo aqueles que atuam na educação superior em outras instituições, os que atuam na educação básica, os que atuam na nossa própria instituição, como professores, como técnicos educacionais, né? Então, os que ingressaram pelas políticas de ações afirmativas. Então, a gente tem vários, os que vieram de outros estados, os que são daqui mesmo, de Porto Alegre. Então, a gente pode pensar nos vários segmentos, né, para as entrevistas em profundidade. Também pensamos na possibilidade de fazer reuniões temáticas, né? Porque como uma das ações é promover a educação ao longo da vida, né? Que essas reuniões, elas são reuniões que produzem dados de pesquisa, mas que também contribuem para a formação de quem participa delas, né? No sentido de troca mesmo, e não da universidade indo ensinar, né? Então, para isso, a nossa ideia é formar, a gente já tem um GT de egressos no programa, mas agregar egressos a esse grupo de trabalho, né, para que a gente possa identificar ênfases ausentes na formação, aspectos produtivos da formação, né, com esse intuito de propiciar ações de formação continuada. Agora, os desfechos, então, que a gente imagina, né, desse trabalho é produzir dados, né, uma memória institucional e um banco de dados que possa ser consultado por vários pesquisadores, não só pelo nosso grupo. Contribuir para a formulação de políticas institucionais de acompanhamento de egressos e contribuir para construir um núcleo dentro do programa voltado para a educação continuada, né, para essas trocas com os egressos e, como muitos egressos atuam na educação básica, também contribuir para um estreitamento de vínculos com a educação básica. A ideia é que a gente possa seguir todos os preceitos éticos da pesquisa, conforme a legislação vigente no país. Eu acho que tu não tem as questões para discussão, eu vou te passar.